Hoje nós encerramos o livro de Números, né? E vamos dar continuidade a partir do Deuteronômio. Esses livros, eles contam a história do povo de Israel saindo do Egito, da escravidão e formando uma nação. Hoje, Números 35, 36, vamos ver o que Deus tem para falar conosco. Senhor, meu Deus, eu entrego essa meditação nas tuas mãos e eu peço não somente para que o Senhor abra o nosso entendimento, nos faça compreender, mas que abençoe essa pessoa que junto comigo está meditando. Ela tem tirado um pouco do seu tempo para meditar na tua palavra. Que ela tenha mais força, que ela seja revigorada. Se ela precisa de ajuda, que ela seja atendida. Que ela receba a luz do teu poder sobre ela para dirigi-la em todos os aspectos da vida dela. Que assim seja. Graças a Deus. Então, 35, o capítulo, versículo 21. E falou o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel que da herança da sua possessão deem cidade aos levitas, em que habitem, e também aos levitas dareis arrebaldes ao redor dessas cidades, e terão essas cidades para habitá-las. Porém, os seus arrebaldes serão para o seu gado, e para os seus bens, e para todos os seus animais. E os arrebaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. E de fora da cidade, do lado do oriente, medireis 2000 côvados, e do lado do sul 2000 côvados, e do lado do ocidente 2000 côvados, e do lado do norte 2000 côvados, e a cidade no meio. Isto terão por arrebaldes das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais darei para que o homicida ali se acolha, e além destas lhe darei 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com seus arrebaldes. E quanto às cidades que derdes de herança dos filhos de Israel, do que tiver muito tomareis muito, e do que tiver pouco tomareis pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a herança que herdar. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir a alguma alma por engano. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador de sangue, para que o homicida não morra, até que seja apresentada à congregação para julgamento. O comentário do 11:12 diz: as cidades do refúgio. No Antigo Testamento, a lei acerca dos homicídios era muito rigorosa, porque o sangue derramado contaminava a terra, afastando Deus do seu povo. Entretanto, a lei fazia distinção entre homicídios dolosos, casos em que o homicida agia premeditadamente, e culposo, casos em que a pessoa não tinha a intenção de matar. Nesse caso, ou ela agia em legítima defesa, ou a morte aconteceu de forma acidental. Porém, para o vingador do sangue da vítima, não interessava se havia sido intencional ou não, porquanto o assassino morreria da mesma maneira que matou, pelas mãos do vingador, que normalmente era um parente mais próximo da vítima. Por isso, quem derramou sangue tinha de fugir para essas cidades, para uma destas cidades de refúgio, cujo objetivo era acolher o homicida até ele se apresentar perante a congregação para o julgamento. Por quê? A lei naquele tempo era olho por olho, dente por dente. Quer dizer, se você me feriu, eu vou feri-lo também. Da mesma forma, quer dizer, pagar o mal com o mal. E o Senhor Jesus veio retirar isso. Lembra lá no Novo Testamento, ele falou: se alguém lhe bater na face, dá outra. Se alguém mandar você andar 1 quilômetro, ande 2. Quer dizer, dá o perdão, não ofender. E ele falou sobre essa lei do dente por dente. Foi retirado. Ela não existe mais.
Por isso que o Novo Testamento ele é marcado pelo amor, o sacrifício, a renúncia, a entrega, né? O 13, as cidades que derdes, haverá 6 cidades de refúgio para vós. O comentário do 13. 6 cidades foram designadas por Moisés como lugar de refúgio. Os homicidas eram recebidos pelos anciãos que os julgavam nos portões da cidade. Era realizado o interrogatório para ver qual a natureza do crime. Se fosse considerado culpado, era entregue ao vingador. Do contrário, recebia o direito de entrar na cidade para salvar sua vida, pois ali o vingador não poderia tocá-lo. Havia proteção absoluta dentro da cidade. Mas se em algum momento aquele homicida saísse, o vingador poderia atacá-lo. Espiritualmente, o Senhor Jesus é essa cidade de refúgio. Vamos ver Salmo 18, versículo 2? O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. E seguindo aqui o texto, pois outrora éramos considerados culpados pelos nossos pecados e estávamos à mercê do vingador, que é o diabo. Como escapar da sua fúria, do seu ódio e do seu desejo de vingança? Somente por meio do Salvador, que tomou nosso lugar, assumindo assim as nossas culpas, é nele que temos segurança e proteção contra todo o mal. Forte comparação, né? Hoje, quem está em Jesus, então, está protegido, né? Pode dizer, habito no esconderijo do Altíssimo, e ele é a sombra que nos protege. No 14, 3 destas cidades dareis além do Jordão, e 3 dessas cidades dareis na terra de Canaã, cidades de refúgio serão. Serão por refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro, e para o que hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que matar alguém por engano. Porém, se o ferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se lhe ferir com uma pedrada de que possa morrer e morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se ferir com instrumento de pau que tiver na mão de que possa morrer, e ele morrer, homicida é, certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando matá-lo-á. Se também o empurrar com ódio ou com mau intento, lançar contra ele alguma coisa e morrer, ou por inimizade o ferir com a sua mão e morrer, certamente morrerá. Aquele que o ferir, homicida é, e o vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem intenção, ou sobre ele deixar cair alguma pedra sem o ver, de que possa morrer e ele morrer, sem que fosse seu inimigo, nem procurasse o seu mal, então a congregação julgará entre aqueles que o ferir e o vingador do sangue, segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos limites da cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, o vingador do sangue o achar fora dos limites da cidade de seu refúgio e o matar, não será culpado do sangue, pois o homicida deverá ficar na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. E estas coisas vos serão por estatuto de direito às vossas gerações em todas as vossas habitações. Todo aquele que matar alguma pessoa conforme depoimento de testemunha será morto, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém, para que morra. O comentário diz: testemunhas. O Todo-Poderoso estabeleceu que nenhum julgamento fosse feito sem testemunhas. Ele deixou claro também que ninguém poderia ser condenado pela declaração de uma só pessoa. Ao agir assim, ele dificultava a injustiça cometida por falsos depoimentos
e acordos obscuros que visavam prejudicar os outros. E você sabe que o próprio Senhor Jesus falou que o Pai e o Espírito são suas testemunhas. Seguindo para o 31. E não recebereis resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte, pois certamente morrerá. Também não tomareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio, para tornar a habitar na terra até a morte do sumo sacerdote. Assim, não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela se derramar, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitais, no meio do qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Agora você imagina, no meio de uma guerra, tantos inocentes morrendo, o sangue sendo derramado, quer dizer, a terra está sendo profanada. A medida do pecado da humanidade vem subindo dia após dia, confirmando, as palavras do Senhor Jesus e o seu muito breve retorno. Agora, Números 36. E chegaram os chefes dos pais da família de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, chefe dos pais dos filhos de Israel, e disseram: o Senhor mandou a meu senhor que por sorte desse esta terra em herança aos filhos de Israel. E o meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofiate se desse às suas filhas. E casando-se elas com alguns dos filhos das outras tribos, dos filhos de Israel, então a sua herança será diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo a que vieram a pertencer. Assim se tirará da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança será acrescentada à herança da tribo daqueles com que se casarem. Assim a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandato do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José fala o que é justo. Isto é o que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofiade, dizendo: sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contando que se casem na família da tribo de seu pai. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada um à sua herança. No comentário, ele diz: o casamento e a fé. Diante da herança que seria dada às filhas de Zelofiade, um problema preocupava a tribo de Manassés. Se elas se casassem com homens de outra tribo, como ficariam suas terras? Assim Moisés, sob a orientação divina, aconselhou as jovens a se casarem com homens da própria tribo, para que o legado de seu pai não se perdesse. Devemos também guardar o maior patrimônio que o Altíssimo nos oferece, a salvação. Dessa forma, o solteiro de hoje deve ter a preocupação de escolher corretamente com quem vai se casar, pois a vida eterna, sua herança espiritual, exige proteção. Um bom casamento é instrumento de Deus para proteger a fé e os princípios bíblicos. Então, quer dizer, uma das coisas mais importantes que o homem e a mulher de Deus devem se preocupar é com a sua vida sentimental. É a pessoa com quem ela vai se casar. E quando eu digo se preocupar, não é que você vai andar ansioso, não é isso. Você entrega a sua vida sentimental a Deus, mas você tem que estar bem atento com a pessoa com quem você vai se relacionar. Porque, por exemplo, você busca uma pessoa que não está na mesma fé que você, o risco de você cair é de 99%. Ah, mas tem 1% que vai dar certo, mas quem garante que você vai dar certo, né? A pessoa que bate no peito e diz que ela é forte, que ela vai conseguir, é a primeira a cair. Então, não se engane. Quando você vai namorar, Deus vai dando vários sinais de quem é aquela pessoa, né? Os comportamentos, as palavras, os pensamentos.
Deus dá a oportunidade de você ver se realmente aquela pessoa vai te fazer feliz ou não, através dos sinais. Então, você esteja atento à sua vida sentimental, porque o diabo gosta, ele aproveita para entrar através da vida sentimental e destruir a vida das pessoas. O 10. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofiade. Pois Malá, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofiade, se casaram com os filhos de seus tios. O comentário diz: a obediência vista nas filhas de Zelofiade provou o temor e a submissão delas ao Altíssimo. Elas sacrificaram os desejos pessoais para fazer tudo conforme a direção divina. A essência da fé exige que a pessoa sacrifique a própria vontade em prol daquilo que o Senhor diz. Isso significa que a fé sem sacrifício, isto é, sem obediência à palavra de Deus, é morta e inoperante. Então, quer dizer, qual foi o motivo que abençoou elas? A atitude delas, né? A atitude de obediência fez com que Deus honrasse a vida delas e também honrasse o nome do pai delas. No 12, e elas casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José. Assim a sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor, através de Moisés, aos filhos de Israel, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. E aqui nós encerramos então mais um livro, né? O livro de Números. Vamos dar início ao outro livro. Agora, o mais importante é que você tira dos livros, né, do Velho Testamento principalmente, os erros das pessoas e os acertos. Por exemplo, essas mulheres, elas tiveram uma boa educação, né? Uma educação não apenas de caráter, de pessoa, mas da fé. Essa educação da fé levou elas a agradar a Deus. A mulher era desconsiderada naquele tempo, mas elas alcançaram a resposta de Deus com respeito ao pai delas, à vida delas e à vida da família delas. Deus não desamparou aquelas mulheres. Então, da mesma forma, se você é obediente à palavra de Deus e você segue o que Deus orienta, não tem como dar errado. Deus vai honrar e abençoar você abundantemente. O problema do ser humano está justamente na sua atitude. Ele não honra a Deus, mas ele quer ser honrado por Deus. Então, primeiro, se preocupe em agradar a Deus. Sobretudo, o que você deve se preocupar neste momento é agradá-lo. E o que agrada é a fé. E de onde vem a fé? De ouvir a palavra de Deus. Então, o que nós estamos fazendo é fazer com que a nossa fé cresça para que a gente possa vencer todos os nossos obstáculos, tá bom? Que Deus continue abençoando, iluminando você. Vamos firme nesse propósito de ler a Bíblia até o final. Nós vamos levar um pouquinho mais de um ano, agora talvez já posso dizer que vamos chegar a um ano, né? Então, provavelmente nessa mesma altura do ano, vamos estar encerrando em Apocalipse. Tá ligado? Bom, se eu chegar até lá, se Jesus não voltar, né? Se você não for para Jesus, nós vamos estar aqui firme lendo. Eu tenho um compromisso. Meu compromisso é com o Senhor Jesus. Ele me tocou para fazer isso e eu vou fazer até o final. Deus abençoe, ilumine e guarde você. Dê o seu gosto, partilhe o vídeo e faça um comentário.